Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz uma entrevista sobre inclusão escolar. Apesar dos avanços nos últimos anos, garantir a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, como estabelece a legislação, ainda hoje é um enorme desafio. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Regina Célia Campos, professora da Faculdade de Educação da UFMG e coordenadora do Grupo Interdisciplinar de Estudos em Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais Especiais. Olá, professora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Olá, eu agradeço muito o convite e acredito que seja uma ocasião importante para a gente estar discutindo esse tema tão relevante para a escola. Com certeza. Professora, inicialmente eu gostaria que a senhora nos dissesse como podemos entender melhor esse conceito de inclusão no ambiente escolar. Bom, a inclusão é um novo paradigma que desponta, que está sendo construído. A inclusão é para todos, ela é para crianças negras, crianças indígenas, crianças ciganas, crianças do campo, e crianças com deficiência estarem incluídas dentro da escola. Então, é um direito conquistado, nós estamos lidando hoje com uma transformação. É necessário que a escola agora pense como é que ela vai fazer para acolher essas crianças. Certo. Agora, professor, e esse conceito de necessidades educacionais especiais? Gostaria que a senhora também falasse um pouquinho sobre ele. Sim, então, a criança, especificamente com deficiência, com necessidade educacional especial, ela traz a particularidade de uma atenção especial. Uma atenção voltada para questões específicas das suas características, das suas especificidades. Agora, me parece que a legislação educacional, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelece que as redes de ensino têm de garantir o acesso ao ensino regular a esses alunos com necessidades educacionais especiais, não é isso? Exatamente. Então, significa que as escolas não podem recusar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é outro mecanismo de legislação que vai garantir com que essa criança esteja matriculada em uma escola, que a gente diz regular, mas seria uma escola comum, não especial. Sim. Cada vez mais essas crianças estão chegando às escolas e aí uma nova mudança de paradigmas está acontecendo. Nós estamos presenciando um tempo histórico aí de transformação. Certo. Professora, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Ok. A inclusão nem sempre é fácil, mas é uma necessidade e requer investimentos e cuidados. E a sala de aula deve ser um espaço livre de preconceitos e de apoio mútuo para o aprendizado. Aqui nesta escola estadual em Belo Horizonte, mais de 40 alunos diagnosticados com paralisia infantil, autismo, hiperatividade, déficit de atenção, síndrome de Down, entre outras necessidades educacionais especiais, recebem atendimento de profissionais especializados. Aqui sempre foi uma escola inclusiva. Então eu atendo atualmente 44 crianças dessa escola e aqui é uma escola polo de sala de recursos. Então eu recebo de todas as outras escolas também. Toda escola é inclusiva. Por lei, ela é inclusiva. E aqui somente eu tenho uma sala de recursos, que eu tenho o professor habilitado, eu tenho o computador com alguns softwares diferentes para o aluno poder trabalhar. O resultado é maravilhoso, não tem nem classificação de tão lindo que é. São crianças matriculadas na instituição de ensino e também em outras escolas da região que não possuem a infraestrutura necessária para atendê-los. Os educadores capacitados acompanham os estudantes durante todas as atividades dentro e fora das salas de aula. Nós fazemos um trabalho de intervenção com os alunos, psicossocial,
né, na motora, lateralidade, cognitivo, lidar com os conhecimentos, ficar mais autônomas, a serem mais autônomas na vida delas dia a dia. O principal, primeiramente, é a gente receber todos, né, com, assim, de braços abertos e saber que todos respeitar as diferenças deles, né, e saber que cada um tem o seu determinado desenvolvimento, cada um tem o seu tempo de desenvolver, né. Inclusive, eu tenho um aluno, ele não veio hoje, ele tem síndrome de Padre Willis, é um atraso cognitivo, então, assim, são crianças que às vezes não podem cair, são crianças que às vezes você tem que fazer um trabalho motor com ela, antes não é simplesmente chegar e dar um papel e a criança começar a escrever. Às vezes, para ela conseguir escrever, você tem que ensinar ela a pegar no lápis. Uma sala com jogos e outras ferramentas pedagógicas conta com a atuação de 13 professores de apoio, o que ajuda na superação das dificuldades e garante o ensino de forma diferenciada. O objetivo dessa sala de recurso é a gente tentar, né, com nossos recursos diferenciados, trabalhar as dificuldades dos alunos que eles não conseguem em sala de aula. Jogos diversos, né, pedagógicos, jogos no computador, atividades escritas também para ajudar, né, na movimentação das mãos e brincadeiras livres também. Uma inovação que acontece nessa escola é o atendimento domiciliar, feito em casos que os jovens não têm condições de frequentar as aulas. O mesmo trabalho que é desenvolvido aqui na escola, porém na casa dela. Devido às limitações, por ser uma aluna acamada, então assim, é necessário que todo esse conteúdo, que todo esse trabalho que é feito com os alunos aqui dentro, seja feito lá na casa dela. É um trabalho muito sério, porque é desenvolvido um trabalho em cima das limitações de cada aluno. Então, o desenvolvimento acontece, né, mas respeitando o ritmo de cada um. Então, assim, essa visão é errônea, né, que o professor de apoio é um babá daquele aluno. Então, é um trabalho muito sério, muito importante, que deve ser feito mesmo com muito amor, com muito carinho, com muito profissionalismo. São muitas realidades e diferenças. Transformar a realidade dessas crianças faz parte de uma ação para mudar a concepção de um país. E em meio a tantos mestres, os pequeninos dão a lição. Me ensina a escrever, ler. É bom para mim estudar demais. Agora eu estou terminando tudo na sala de aula. Antes eu só ganhava incompleto, agora estou esforçando mais. É muito bom estudar nessa escola. Agora, professora, nós vimos aí na reportagem uma escola com uma iniciativa de inclusão no ambiente escolar desses alunos com necessidades educacionais especiais. Mas nós sabemos muito bem que essa não é a realidade na grande maioria das escolas pelo país afora. Nesse sentido, professora, eu gostaria que a senhora nos dissesse quais são atualmente os principais desafios para promover de fato a inclusão no ambiente escolar. Então, os desafios são muitos e é importante dizer que a inclusão está sendo construída, né? Não é uma coisa que é dada a priori, né? É uma coisa que vai sendo construída com o tempo. Entre os desafios, o que nós temos são 3 grandes desafios: a estrutura, a formação de professores e as práticas, né? A mudança nas práticas pedagógicas. A gente vai ver, em termos da estrutura, que as escolas carecem do financiamento, carecem de garantir acessibilidade, mas acessibilidade não só em termos de rampas, construção de banheiros adaptados, mas uma acessibilidade também de equipamentos, de materiais pedagógicos, de um acompanhamento técnico, né, dos professores, de uma orientação técnica desses equipamentos, etc. Em termos desse apoio da criação da estrutura, eu acredito que falta comunicação entre o governo federal
e as instâncias federadas e a escola. Então, a escola ela vem recebendo esses recursos, mas o diálogo entre essas instâncias ainda está prejudicado. É preciso empenhar um pouco mais nesse diálogo para a gente ter um retorno das escolas do que realmente está chegando. Com relação à formação de professores, nós temos a formação inicial, que seria nos cursos de pedagogia e licenciatura, com uma mudança no currículo, uma reestruturação do currículo para comportar essa formação. Né? É preciso reestruturar reestruturar o currículo, ter mais professores, né, para esses cursos, especialistas para poder estar fornecendo essa formação inicial. Com relação à formação continuada, né, cursos de estrito e lato sensu, os professores vêm buscando cada vez mais esses cursos. A gente vê a presença atual de um caminho grande com relação à educação à distância, né? Mas cada vez mais garantir que esse professor, na sala de aula, possa estar recebendo essa formação. A gente observa que os professores eles vêm buscando uma formação individualizada. Então, a partir do desafio, né, ele vai buscar, ele é um professor pesquisador, um professor que com a internet ele tem acesso ao conhecimento, às informações, né? E é importante que esse canal de comunicação aconteça, né, e que haja um diálogo, uma troca de saberes, de experiências entre as escolas também. Isso precisa se tornar uma política pública, né, professora? Exatamente. Agora, professora, em termos de práticas pedagógicas que a senhora mencionou aí, quais diretrizes devem ser levadas em consideração ao se pensar a inclusão no ambiente escolar, na prática, no dia a dia da sala de aula? Pois é. A inclusão ela traz mudanças nas concepções, nas posturas do professor e da escola. Né? Primeira coisa é o investimento afetivo. Né? Não há como fazer a inclusão sem acolher o aluno. Sim. E acolher a diferença, acolher a deficiência é complicado, desestabiliza. Por quê? Porque nos mobiliza nas nossas próprias limitações. Nos mobiliza naquilo que nós temos de fragilidade. Então, em termos dessa dificuldade de acolhida, a gente precisa superar isso. Né? Mas, além disso, nós temos a parte pedagógica. Primeiro, imperou secularmente o modelo médico de diagnóstico, tratamento e cura. E nós precisamos mudar isso. Né? Nós precisamos de construir um modelo psicossociopedagógico que vai receber essa criança e verificar, diagnosticar não as limitações dela, mas as potencialidades. As potencialidades. Né? Nós precisamos estar vendo, por exemplo, flexibilizar os saberes e as posturas do professor para que ele possa receber esse aluno e colocar-se na flexibilidade das potencialidades que ele traz, né? Perceber aí como é que essa criança está se desenvolvendo, não naquilo que ele não sabe, né? Mas naquilo que ele é capaz de conseguir com ajuda, com apoio, com instrumentos, etc. Então, o olhar tem que mudar um pouco. Isso é interessante porque muda o paradigma, né, da escola atual. Exatamente. Então, a flexibilização no sentido das práticas, né, é incluir um novo olhar, novos materiais. Né? Por que a gente tem que se restringir ao livro didático? Né? Por que não se tem, por exemplo, um teatro na comunidade, se tem um repentista, se tem, né, um contador de histórias? Por que não inovar? Por que não fazer um jogo de vôlei, por exemplo, com as crianças sentadas, ao invés das crianças estarem em pé e dar chance para uma criança com paralisia participar. Né? Então, é importante que a gente mude esse olhar e inove, e crie as nossas práticas, porque o paradigma da educação inclusiva das crianças com necessidades especiais, com deficiência, ele está para ser construído. Somos nós que vamos construir. Não existe nada pronto.
Certo, professora Regina Célia Campos, agradeço bastante a sua participação e a gentileza da entrevista aqui no Extra Classe. Ok, muito obrigado e tudo de bom aí para vocês. Confira agora a agenda da semana. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2014 dos cursos de bacharelado em Geografia e licenciatura em Matemática à distância na UFMG. 145 vagas serão destinadas a professores da rede pública. Polos, Campos Gerais, Conselheiro Lafayette, Corinto, Formiga, Januária e Montes Claros. Edital www.ufmg.br/EAD. 5º Encontro de Educação Superior. O evento coloca em debate a educação superior no século XXI e os impactos da financiarização no setor privado. Informações www.simprominas.org.br. Você fica agora com o Simpra em Movimento. O programa Mais Médicos do governo federal avança pelo país. Segundo o Ministério da Saúde, hoje já são 1.232 médicos em atividade nos municípios brasileiros, sendo que 748 foram formados no Brasil e 484 têm diploma estrangeiro. Os 2.000 cubanos que vão atuar na segunda etapa do programa estão em fase de treinamento em 4 capitais: Vitória, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. O curso ele é estruturado em 3 semanas, onde são distribuídas aulas de português e de saúde pública. A parte de saúde pública ela é dividida para a apresentação da realidade socioeconômica da população brasileira, a Constituição política do nosso Estado e principalmente um foco nas políticas de saúde, na evolução das políticas de saúde no país. Na capital mineira, uma comissão de diretores do Sindicato dos Professores da Rede Privada prestou homenagem aos médicos cubanos. O que nós viemos fazer aqui hoje foi nada mais, nada menos do que dar boas-vindas àqueles que estão saindo do seu país, da sua pátria, para poder atender a população de outros países, no caso do Brasil, numa questão tão importante e tão decisiva, que é a questão da atenção básica da saúde e a necessidade do povo brasileiro de ter condições, de ter um médico para atender as questões do dia a dia da saúde, como hipertensão, como viroses, como questão de doenças bacterianas, seja questões que podem ser agravadas se não tiver uma assistência inicial da atenção básica. Para os médicos cubanos, a missão deles vai além do dever profissional. Nós estamos aqui por a solidariedade, a cooperação entre o governo cubano e brasileiro, para um pouco aumentar os indicadores de saúde da população brasileira. Eu acho que a interação com o povo brasileiro será muito boa. Muito boa. O povo brasileño es muy solidario. Todo médico cubano cuando se gradúa sabe que puede prestar su servicio en otros países. Eso es un deber ya para nosotros implícito. La condición de médico nos lleva implícito a esto. Pensamos acá en Brasil, en primer lugar, entrar a los barrios más necesitados, a las personas que nunca han tenido acceso a una atención médica, porque pensamos que la atención médica es un derecho de todo ciudadano. Nosotros creemos que con la presencia nuestra aquí, todos los ciudadanos brasileños un día podrán cumplir su sueño de tener un médico. Vamos a ayudar en eso. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.